E ele foi para o sertão com a viagem missionária. E ali ele sentou no chão numa calçada e passou o dia todo atendendo ali, irmãos. Fazia receita ali, numa prancheta. E não foi somente essa, foram várias. Ano passado nós participávamos de um congresso missionário. E após aquele congresso nós ficamos na sala do Zoom conversando. E esse médico comentava comigo e ele começou a chorar. Falou: pastor, por que a gente não tem um ônibus móvel? Porque eu queria tanto atender aquelas pessoas no sertão dentro de um consultório. Aí eu falei: meu irmão, vamos orar e sonhar. Quem sabe um dia a gente não tem um ônibus móvel. Nós temos apresentado a solução que é Jesus Cristo pelo Brasil através da carreta missionária. A carreta missionária ela é linda, né? Tem uma estrutura bem bacana, com 2 consultórios médicos e com 4 cadeiras para atendimento odontológico. Esse ministério tem abrangido várias regiões, muitas pessoas têm sido abençoadas não só com o tratamento odontológico, clínico, mas também com o tratamento espiritual, recebendo assim a palavra de Deus. Eu achei 100% o trabalho dos médicos e espero que em cada estado que passar, ter mais voluntário para contribuir pelo trabalho da carreta. Quero que Deus dê para cada um deles o melhor dessa terra. Receber a carreta aqui na cidade tem sido para nós um grande privilégio, uma grande alegria. Primeiramente porque isso glorifica a Deus. Como é importante nós manifestarmos a compaixão e graça de Jesus Cristo através de gestos, de atos concretos. Nós temos pregado há vários anos o Evangelho aqui na nossa cidade. Para a nossa igreja particularmente tem sido um grande momento de avivamento, oramos mais e trabalhamos mais na obra de Deus. E para a sociedade tem sido maravilhoso. Pessoas que de outra maneira não se aproximariam da igreja, estão se aproximando da igreja, ouvindo a palavra de Deus e tendo a transformação principal, que é um coração novo dado por Jesus. Eu gostaria que todas as pessoas incentivassem e ajudassem, participassem, porque é uma carreta que leva alegria para as pessoas, tranquilidade, ajuda. Então seria muito bom que mais pessoas levassem para mais lugares para incentivar, porque eles estão fazendo a parte deles e as pessoas poderiam fazer muito mais ainda. A odontologia é algo que não é acessível a todas as pessoas do nosso Brasil. Então, com a carreta, a gente consegue melhorar a vida das pessoas, tirar a dor, fazer as pessoas voltarem a sorrir utilizando as nossas mãos com a nossa profissão. Então, convido vocês, profissionais da área da saúde, a fazerem parte desse projeto da carreta missionária. Não há outra solução para o Brasil senão o anúncio do Evangelho, o cumprimento da grande comissão por parte da Igreja de Jesus. Temos visto a cada dia o trabalhar de Deus através desse ministério, pessoas sendo libertas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo restauradas, e acredito que ainda há muito o que se fazer através desse ministério. Então eu acredito que mais uma carreta ou mais de uma carreta irá somar muito, muito, muito para o nosso povo batista e para o povo brasileiro. Vamos continuar levando a solução que é Jesus Cristo pelas estradas do Brasil. E se Deus permitir, em breve, com mais uma carreta. Bora? As 2 carretas missionárias chegam finalmente em Foz do Iguaçu. A primeira carreta missionária e a outra, a segunda, novinha. As 2 missionárias. É um momento emocionante. Muito lindo, muito lindo. E eu quero agradecer a todos que
que oram, que ofertam, que participam desse momento. Nós vamos avançar. Vamos recuar não, já estamos sonhando com a terceira carreira, para abençoar mais pessoas, mais vidas. Essa aqui atendeu mais de 30 mil pessoas, agora vai atender mais com a de cá, e vamos atender milhares de pessoas em todo o Brasil. Parabéns, povo de Deus, vamos avançar. Olha que coisa linda, as nossas carretas missionárias, um momento emocionante. Quero mandar um abraço muito especial para todo mundo que ora, nossa sala de oração. E você que apertou, meu irmão, minha irmã, com alegria, com alegria. Você que vendeu pano de prato, fritou pastel, catou latinha na rua, você que fez barraca, fez feira missionária para ofertar para a segunda carreta missionária. Vai abençoar muitas vidas. A nossa gratidão. Glória a Jesus. Deus abençoe. Vamos avançar e proclamar ao Brasil que Jesus transforme. Na frente dela tem lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará nas ruas e de todos os lados. Proclama o nome do Senhor Jesus. Muito lindo. Que grande preço pagou pelo mundo inteiro. Leva. Que alegria, meus irmãos. Hoje nós completamos, na verdade foi dia 26, 5 anos de bênçãos. E esse ano, nosso aniversário, ele está assim um aniversário igual na nossa família. Porque, sabe, irmã Karine, a gente tem época na vida que a gente faz aqueles aniversários maiores, não é assim? E aí a gente convida muita gente, faz aquele bolo grande, faz um salão de festas. Mas tem aqueles aniversários que são bem caseiros, não é verdade? Aquele bolo de cenoura com chocolate em cima, assim, que é delicioso. Aí a mãe corre lá na hora do parabéns, pega uma vela, bota no centro. Isso é coisa de família, não é? Não é assim que a gente faz? Esse nosso tempo de 5 anos, por aquilo que nós estamos vivendo, nos anos anteriores nós sempre tivemos pastores tão abençoadores conosco, mas esse ano nós queríamos que o nosso aniversário fosse assim, mais caseiro, irmã Ivaneide. Mais caseiro, por quê? Porque Deus está nos permitindo viver como igreja um momento muito especial de acolhimento, cuidado uns dos outros, da conquista de um lugar onde, se Deus permitir, nós vamos construir o nosso espaço Hope. Mas mais do que isso, Deus está nos dando raízes. E é por isso que quando você chegou aqui durante esse culto de hoje, você viu ali na entrada, de uma maneira muito especial, e eu quero desafiar depois você passar lá e tirar uma foto com o nosso quadro do Instagram da Hope, lá naquelas raízes tão bonitas que estão ali. E pode passar aqui também, ó, raízes, flores e frutos. Pastor Rods e a irmã Renata trabalharam bastante para que a gente pudesse ser tão abençoados e lembrar que esse ano é um ano que Deus está nos chamando para aprofundar raízes. Nós precisamos de raízes profundas em Jesus, raízes profundas na palavra, raízes profundas na nossa experiência com Deus, para que nós como igreja possamos permanecer firme todo e qualquer tempo para a glória do nosso Deus. Raízes, raízes, e raízes serão fruto de palavra. E esta semana, hoje o desafio de trazer a mensagem, eu fiquei relutando, e disse: Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer que, de fato, eu compartilhe com a igreja nessa data? O que o Senhor quer? E Deus começou a falar com um texto comigo no início da semana, e eu fiquei relutando, brigando com Deus. E todas as vezes que eu orava, eu dizia assim: Deus, qual é a mensagem que o Senhor quer que eu entregue domingo? E só vinha um texto no meu coração: diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Êxodo capítulo 14, nós vamos ler o verso 15, mas eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí, para conferir nas Escrituras aquilo que o pastor está pregando, a exposição da palavra de Deus. Diga ao povo que marche. Marchar ao desconhecido, marchar aos desafios, marchar para viver algo novo de Deus.
Quantas expressões nós podemos ter aqui a partir do verso de número 15. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Diga ao povo. Há uma expressão na nova tradução da linguagem de hoje. O texto na nova linguagem de hoje é: diga ao povo que marche. Vamos repetir juntos? Diga ao povo que marche. É tempo de marchar. É tempo de continuar marchando. Quantas coisas, meus irmãos, essa expressão pode nos remeter. E quando nós olhamos para esse texto, eu quero te lembrar apenas o contexto, para que o texto não seja para pretexto. O contexto aqui, nós temos o povo de Israel sendo livre de anos e anos de escravidão, anos e anos vivendo sobre o jugo de Faraó, até que o clamor daquele povo chega diante de Deus. Deus ouve o clamor do seu povo e envia um libertador, usa a figura de Moisés para ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que o povo fosse livre. Libertador esse que, ao olharmos para o Antigo Testamento à luz do Novo, porque nós precisamos interpretar o Velho à luz da pessoa de Cristo, porque é por Cristo, para Ele e por Ele que são todas as coisas. Então nós não interpretamos o velho pelo velho, mas nós interpretamos o velho pelo novo. A figura do libertador Moisés era para tipificar aquele que viria lá na frente e seria o Messias, o nosso libertador eterno, o Senhor Jesus. Mas agora o povo vivencia a experiência das 10 pragas. A última praga é a praga do primogênito, dos primogênitos. E o povo agora é livre. E a partir do verso de número 13, depois da consagração dos primogênitos, nós temos Deus guiando o povo agora a sair do Egito. E nessa saída, a partir do verso 14, nós temos então o milagre da travessia do Mar Vermelho. É aqui que eu queria convidar você para nesta noite, nos próximos minutos, nós olharmos o que Deus quer falar conosco. É muito provável que na sua Bíblia, a nota do editor, aquele texto que está aí em negrito, aquele texto não faz parte da Bíblia, a nota do editor, deve estar assim: a travessia do Mar Vermelho. O capítulo 14 começa dizendo que o Senhor fala com Moisés. E o Senhor começa dizendo aos filhos de Israel que voltem e se acampem, fiquem acampados em frente desses 2 montes, junto ao mar. Ou seja, o povo estava saindo, e num determinado momento o povo de Israel ficou na seguinte condição: na sua frente o mar, atrás as montanhas. Depois de tantos anos, agora eles estão livres. Mas é interessante nós notarmos que o Senhor fala sobre isso. E quando o Senhor diz para o povo se acampar neste lugar, Ele diz que ao mesmo tempo, Ele iria falar ao coração de Faraó. Por quê? Com essa situação em que o povo estaria acampado, Faraó iria dizer: olha, eles estão desorientados. Eles não sabem o que vão fazer. Eles estão agora presos no deserto. É interessante que o texto prossegue. Eu queria que você acompanhasse. E o Senhor vai dizer que a partir do versículo 4, Ele nos mostra, Ele diz: eu irei endurecer o coração de Faraó para que ele persiga. E é interessante que Deus diz que Ele iria fazer tudo isso, mas para que o seu nome fosse glorificado. E assim aconteceu, e dessa forma aconteceu. Porque a partir do verso 5, você vai notar que enquanto o povo estava ali acampado, aparece no horizonte, olhando para as montanhas, lá vem Faraó
e os seus 600 carros com os valentes. Imagine, Rafa, essa situação. Agora o povo, irmã Isabel, está diante do mar, diante dos montes, e lá vem quem? Faraó. E vem com o seu exército. São 600 carros, nada mais, nada menos do que 600 carros, meus irmãos, naquele momento. E é interessante que a palavra de Deus diz que ali nos carros de guerra estavam os capitães, estavam homens treinados, e estavam vindo agora em direção ao povo de Israel. Imagine aquele povo que tinha sido livre, agora preso novamente. Mas quem é esse povo? É um povo que vinha de uma mentalidade escrava. Quantos anos como escravos? Eles não tinham armas como Faraó, eles não tinham um exército estruturado como Faraó, eles não tinham carros de guerra como Faraó, e eu fico imaginando Faraó vindo na sua imponência, com os seus carros de guerra, os seus combatentes, e lá o povo de Israel só não imaginava Faraó uma coisa: por mais que Israel não tivesse armas, por mais que Israel não tivesse um exército preparado, Faraó não contava com o Deus de Israel. O Deus de Israel queria agir. E é interessante que o verso 10 diz que no momento em que Faraó chega, os filhos de Israel levantam os olhos e vê os egípcios vindo, e o texto diz que eles ficaram com medo, Raquel. Eles tiveram medo. Mas olha como interessante, se você olhar o versículo 8, vai dizer que eles marchavam corajosamente. Do 8 para o 10, como a nossa vida muda rápido, da coragem ao medo. Aquele povo que vinha marchando corajosamente, agora está com medo, o coração está temeroso. Então os filhos de Israel começam a orar e a clamar ao Senhor, e Moisés começa então a ouvir uma série de murmurações. E aqui nós temos a primeira murmuração do povo. O povo começa a murmurar. E aí aqui eu só queria abrir um parêntese. Quantas vezes nós não somos assim? Na primeira hora que as coisas saem um pouquinho do controle da nossa mão, nós começamos o quê? A murmurar. Na primeira hora que as coisas parecem que não estão conosco do jeito que a gente gostaria que fosse, a gente começa então o quê? A murmurar. E agora o povo está em desespero. E é interessante que muitas vezes no desespero nós nos tornamos hostis. Mas no meio de tudo isso, Moisés vem e vira para o povo. E eu fico imaginando aquele coração manso, verso 13, e ele diz: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, pois vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. É interessante que quando a gente olha neste texto, quando nós olhamos essa expressão de Moisés, chamando o povo a olhar para Deus, enquanto o povo estava olhando apenas para as carruagens, olhando apenas para Faraó, Moisés chama o povo a olhar para o Senhor. E aqui é a primeira coisa que o Senhor quer nos ensinar, meus irmãos, como igreja. Haverá momentos da nossa jornada que nós vamos ficar encurralados. Há momentos na nossa vida, como discípulo, como igreja, que nós vamos ficar entre o mar, a montanha, Faraó está vindo, e o nosso coração vai querer ter medo, e Deus está falando conosco: Hope, não tenha medo, porque Deus é o Deus que dá o livramento. Olha para o alto. Olha para o alto, não tenha medo, fique quieto, veja o livramento do Senhor, não se desespere.
Quantas vezes, João, Faraó está vindo, e a gente olha as suas carruagens, e as suas carruagens nos desesperam. A nossa geração está vendo o Faraó de outra maneira. Por exemplo, o secularismo. Nunca vimos o secularismo pressionar tanto a igreja como nessa geração. As carruagens de Faraó agora são diferentes. Faraó está usando outros meios para oprimir a igreja, oprimir o povo de Deus. A cultura, o secularismo, o individualismo. Quantas coisas estão fazendo que o povo de Deus comece a ser engolido? Compromissos éticos, a acomodação teológica, ou seja, em um mundo de constante mudança. Vamos acomodar, para que levantar esse valor, para que ressaltar esse princípio, se isso vai incomodar alguém? A igreja está sendo acuada, a igreja está sendo chamada a se calar, a igreja está sendo de alguma forma coagida por Faraó. Irmãos, como igreja, nós não podemos ter medo do que está lá fora e do que há de vir. Sabe por quê? Deus está conosco. É interessante quando a gente olha para esse texto. E aí o que é que acontece? Nos momentos em que nós nos sentimos encurralados, Deus está dizendo: não tenha medo, Deus está com você, Deus está conosco. Agora o que é que diz o verso 15? Olha que interessante, olhe na sua Bíblia. Depois que Moisés fala sobre o livramento, que o Senhor lutaria por nós, o Senhor vira para Moisés e diz o quê? Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. É interessante essa expressão, no contexto em que ela está. Sabe por quê? Porque nós vamos aprender uma lição que é muito séria. Por mais, e nós não temos dúvidas disso, irmão Cardoso, e amanhã a gente tem vigília de oração. A vigília, a oração, a vida e a intimidade com Deus é vital, Rafael. Todos nós precisamos de intimidade com Deus em oração, e nós não temos dúvidas disso. Mas Deus está dizendo com Moisés que existe hora de orar e existe hora de agir. É interessante isso. Deus vira para Moisés agora e fala assim: Moisés, por que você está clamando a mim? Nós não temos dúvida que a oração, irmãos, é vital, mas tem hora que nós precisamos dar lugar à ação. Agindo, orando. Deus está nos chamando, meus irmãos, para que a gente possa seguir. Nós temos orado, e é interessante, Deus tem nos dirigido, mas tem hora que não basta apenas ficar orando, nós precisamos agir. E muitas vezes nós queremos usar a oração, e até usamos como desculpa para não agir. Eu vou orar mais um pouquinho. Deus ainda não falou comigo. Deus já falou e você sabe, mas talvez o medo, a circunstância, Deus já tem falado com você de diversas maneiras. Chega uma hora que o Senhor está dizendo: olha, é hora de marchar, é hora de romper, é hora de tomar uma decisão. Sabe por quê? Eu já te ouvi, eu já lhe orientei, eu estou convosco, agora é hora de marchar. Eu estou esperando. Deus já falou, meu irmão. Eu estou esperando. Deus já falou, meu irmão. E Ele já falou com você. Ele já disse ao seu coração. Ele já te mostrou. Mas muitas vezes nós usamos a oração como uma arma para não agir, para não tomar a decisão, para não fazer aquilo que Deus já nos mandou fazer. A segunda lição que a gente aprende com esse texto, que orar é fundamental, mas há nas nossas vidas um momento que precisa a oração dar lugar à ação. Tem que agir, tem que agir. Ontem nós vivemos uma experiência aqui muito interessante. Nós estávamos orando desde o início da manhã para que Deus não deixasse chover. Aí, umas 2 horas antes do culto, o céu abriu. Mas desceu chuva. E veio chuva.
E aí a gente estava saindo daqui, a Samara falou assim comigo: você não vai levar o guarda-chuva? Eu disse assim: eu não vou levar o guarda-chuva não. Sabe por quê? Porque eu estou orando para não chover. Como é que eu vou orar para não chover e vou levar guarda-chuva? Não levar o guarda-chuva foi uma ação. Às vezes nós oramos para que não chova, mas não temos a coragem de deixar o guarda-chuva em casa. É disso que Moisés está falando, é disso que ele está falando conosco, que há coisas nas nossas vidas que só vão acontecer, tem circunstâncias na nossa história, na nossa família, na nossa vida como igreja, que só vão se tornar reais nos dias em que nós tivermos a coragem de agir. A ação vem após a oração. Intimidade, mas ação. E aí o texto segue. É interessante que o Senhor está dizendo para nós: age, Comunidade Batista, age, Hope, age, Hope, age, Hope. E é interessante, meus irmãos, que o texto segue. E o texto segue dizendo que Moisés agiu. O que ele fez? Ele pega o bordão. Diz aí o verso 16, e ele estende a mão sobre o mar. E quando ele estende a mão sobre o mar, as águas fazem o quê? Quando as águas abriram, era quando ele estava orando? Não, é quando ele estendeu o bordão. Tem coisas na nossa vida que só vai acontecer no momento em que nós tivermos a coragem, na nossa vida, como igreja, como pessoa, como família, de quê? Agir, estender o bordão. Deus já falou conosco. E aí, meus irmãos, é interessante que ele estende o bordão, o mar abre, e quando o mar abre, o povo entra. E aí há uma expressão que eu tenho lido a Bíblia desde criança, mas Deus falou muito ao meu coração: as águas se dividem. E ali o Senhor então endurece o coração dos egípcios, e eles começam a seguir o povo de Israel, e o povo está passando, terra seca, o povo está seguindo, o povo de Deus está indo, e vem Faraó atrás com todo o seu exército. E o Senhor já tinha dito: eles saberão que eu sou o Senhor, eles vão ver que eu sou Deus. Mas há uma expressão no verso de número 19, confere na sua Bíblia. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. O anjo estava na frente, mas na hora desta ação, que o povo entra, o Senhor abriu o mar, e o anjo ia na frente, o Senhor estava na frente, e quando o mar se abre, o Senhor sai da frente e vem para trás, e fica entre o povo e Faraó. Olha que coisa fantástica. E o texto diz que o Senhor atrás iluminava o povo para a direção e escurecia para Faraó. E sabe o que é que esse texto nos chama a atenção? Que o Deus que dirigiu o povo com a decisão de sair, o Deus que orientou a marchar, o Deus que está à frente, agora Ele vai atrás nos protegendo quando nós tomamos uma decisão. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque uma das coisas que mais nos fazem não tomar decisão é o medo de estarmos sozinhos. É o medo de tomar uma decisão e o que vai acontecer. Ah, irmãos, no dia que a gente foi colocar aquele nome lá da licitação, daquele terreno, e a dívida 1.080.000, Jesus, tem misericórdia. A dívida é para 180 meses. Mas agora nós vamos pagar a quarta, só falta 176, irmãos, glória a Deus. Mas sabe o que nós aprendemos? Que o Deus que estava na frente nos dirigiu, foi o Deus que abriu a porta para a gente tomar posse daquela terra, e Ele é o Deus agora que está atrás de nós, nos guardando em tudo. É isso que o Senhor está dizendo: eu estou guardando vocês, Hope, eu estou entre vocês e aquilo que o mundo tem tentado acabar. Eu estarei entre vocês e Faraó.
Não tenham medo, tome decisões, avance na sua vida. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus lhe mandou fazer, porque quando você fizer, o Deus que está à frente continuará lhe dirigindo, mas Ele virá para trás para ser o seu escudo. Oh, aleluia! Deus é maravilhoso, irmãos. Ele está conosco, e Ele está dizendo, eu estarei lhe guardando. Então Moisés estende a mão, o mar se abre. Ah, meus irmãos, e o povo passa em terra seca. E o povo passa em terra seca. Mas eu quero terminar nessa noite, porque esse texto aqui daria para a gente ficar aqui a noite inteira. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção. Verso 21. Quando Moisés estende a mão sobre o mar, um forte vento do leste sopra sobre toda aquela noite e faz com que o mar se abra, e as águas foram o quê? Divididas. Rafael, não existia aos olhos humanos saída para o povo de Israel. Não existia, irmã Ivaneide, condições alguma. Um povo com mentalidade escrava, Faraó está vindo, 600 carruagens, imagina o volume de soldados, armados, treinados, e quem está ali? Um povo que só tinha a mentalidade cativa, que agora está só murmurando, que está dizendo, por que não nos deixou continuar preso lá? Olha a mentalidade de escravo, era melhor ter morrido escravo, que era melhor ter morrido escravo. Às vezes é assim com a gente. Às vezes quando Deus começa a mexer na nossa vida, às vezes quando Deus começa a mexer na nossa história, para nos levar para algo novo, e isso começa a nos tirar do conforto, nos levar a uma outra experiência com Deus, às vezes tem hora que a gente olha para trás e quer voltar. Por quê? Porque é a mentalidade escrava. Mas uma coisa nos chama a atenção, diante dos desafios, diante do mar, diante do impossível, quando não é saída, o texto e o versículo 21 nos ensina que o nosso Deus tem todo o poder para abrir o mar. Ele tem todo o poder para fazer acontecer aquilo que nós não conseguimos enxergar, mas o Senhor está dizendo conosco, Hope, marcha, Hope, marcha, Hope, avança, eu vou abrir o mar, sou eu que irei fazer. Virão dias difíceis, virão circunstâncias desafiadoras, você pode estar enfrentando um momento desafiador, mas Deus está falando, marcha, marcha, marcha. Sabe por quê? Porque sou eu que vou abrir. E quando eu abrir, eu vou iluminar a sua frente. E entre você e os seus inimigos, eu serei o quê? Aquele que te guarda. É por isso que o salmista vai dizer que o guarda de Israel não dorme. Oh, aleluia! Quando nós completamos, meus irmãos, 5 anos, quando nós completamos essa data tão especial, e o texto vai dizer então, que o povo passa mar a seco, e o povo vai atravessando, e vem Faraó atrás, e quando o Faraó chega lá, as carroças emperram, porque Deus é assim, Ele tem os seus meios. Você pode ter certeza que tem muita carroça de Faraó, que já foram emperrada na sua vida, que você nem viu, ficou lá atrás, livramento do Senhor. E veio as águas e consumiu e dizimou todo aquele exército. E o texto termina dizendo, verso de número 31, e Israel viu o grande poder que há no Senhor, o Senhor que libertou Israel, e o povo temeu ao Senhor, confiou no Senhor e em Moisés o seu servo. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você veio só para mais uma festa de aniversário. Talvez você chegou aqui num momento tão desafiador da sua vida.
Talvez você chegou aqui vivendo um momento em que você está encurralado. Talvez você chegou aqui hoje encurralado. E a sua vida está encurralada. Você olha para frente, você vê o mar. Você olha para trás, você está enxergando quem? Os cavalos de Faraó. Você está enxergando as carruagens. Você olha para trás e vê a adversidade. Você olha para frente e não vê saída. Você talvez chegou aqui nessa noite diante desta situação. Você chegou e vem da sua casa dizendo: Deus, fala comigo, porque eu estou encurralado. Eu estou numa situação em que eu não vejo saída. Mas é muito provável que o Senhor já falou com você. É muito provável que o Senhor já lhe disse o que você deveria fazer. E você tem ficado encurralado porque talvez está lhe faltando coragem de agir. E você, a cada dia que passa, você não toma uma atitude. E você está dizendo: Deus, age. E Deus já disse: eu já agi, eu já te falei o que tem que fazer. Mas agora quem é que tem que fazer? Você. Marcha, 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 marcha. E hoje Deus está confirmando no teu coração: marcha, marcha, marcha. Sabe por quê? Porque eu estarei iluminando a frente e eu estarei te guardando. Sabe por quê? Porque eu tenho poder, eu tenho todo o poder para abrir o mar, te fazer atravessar, acabar com o Faraó e te levar para um novo tempo na sua vida. É isso que Deus está falando conosco. Deus quer nos levar para um novo tempo. Irmão, 5 anos não é nada, está só começando. Tem muita coisa pela frente. Deus está conosco. E Ele está dizendo para nós hoje: marche, 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 marche. Outro dia alguém perguntou: pastor, como é que nós vamos construir essa obra? Essa obra pronta vai ficar mais ou menos uns quantos? Não sei, irmãos, deve ser uns 3 milhões. Nosso Deus é dono de quê? Do ouro e da prata. Que é isso para o nosso Deus? Nós não estamos preocupados com obra, irmãos. Nós estamos preocupados com pessoas. E Ele vai abrir as portas. Ele é Senhor, Ele cuidou até aqui. Há 7 anos atrás nós estávamos lá na casa da irmã Estela. A gente não tinha nem uma corda de violão. É Ele que está cuidando de tudo. Mas o mais importante é a gente confiar nele. E a gente se lançar a Ele e dizer: Deus, faça o que o Senhor quer. Faça a tua vontade. Mas tem coisa que Ele quer que a gente possa o quê? Agir. E Ele te trouxe aqui nessa noite para te falar isso no seu coração. E nessa noite Ele está dizendo: age, 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 que eu estou com você. Eu queria te convidar a ficar de pé. Confie plenamente, ore muito, mas haja. O Deus que ordenou você sair é o Deus que vai te guardar. E nessa jornada, quando tiver uma situação que você achar que não tem jeito, Ele é o Deus que tem poder para abrir o mar. Ele é o Deus que tem poder para abrir toda e qualquer situação. É por isso que o escritor aos Hebreus, e é interessante quando a gente lê aos Hebreus, porque é uma carta trazendo a memória ao povo de Deus, principalmente aqueles que vinham convertidos do judaísmo, que Jesus era superior a toda a obra religiosa de Israel. Ele sim era o sumo sacerdote, ele sim era o sacrifício eterno. Mas uma das coisas que o escritor aos Hebreus diz, que é maravilhosa, é dizer: Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Sabe o que ele estava dizendo, Jader? Vocês que têm tanta referência lá do Antigo Testamento, que lembram o Deus que vence batalhas, o Deus que abre o mar, o Deus que faz tantas coisas acontecer, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Agora eu queria orar com você, que hoje chegou nesse lugar, e que vinha dizendo: Deus, fala comigo. E você sabe que Deus lhe respondeu nesta noite. Eu não vou lhe chamar para vir à frente. Eu só gostaria que você levantasse a sua mão.
porque eu quero orar hoje por você, pedindo ao Senhor que o Espírito Santo de Deus lhe revista de toda a coragem, para que ao sair daqui você possa dar passos. Deus já falou com você, Deus já te respondeu aquilo que você vinha clamando, e hoje Ele falou ao seu coração de maneira clara: por que clamas a mim? Age, 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 age. Eu estou com você. Você não está sozinho. Eu vou iluminar a sua frente e eu vou te proteger nas suas costas. Mas uma coisa eu irei fazer: se nesse caminho aparecer o mar, eu irei abrir o mar, porque eu tenho todo o poder. Você tem enfrentado medo, você tem enfrentado lutas, e hoje o Senhor está falando contigo. Eu queria que você levantasse a sua mão bem alta, dizendo: Senhor, eu entendi que hoje o Senhor está falando comigo, assim como o Senhor tem falado com a igreja. O Senhor me trouxe aqui hoje para entender esta palavra, que eu preciso colocar o pé sobre as águas. Eu vou andar sobre as águas, eu vou ver o sobrenatural. Eu não posso temer, porque o Senhor está comigo. O Senhor já tem falado comigo. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós te clamamos por cada um que aqui está. Nós te clamamos em especial por esses que estão com suas mãos levantadas, Senhor, que de maneira corajosa estão levantando a mão, dizendo: Senhor, eu entendi o que o Senhor está falando comigo. Eu te peço agora que o Senhor abençoe cada um deles com poder e graça. Eu te peço agora que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, completando, ó Deus, aquilo que o Senhor já tem falado ao coração. Que a tua palavra venha de encontro, ó Deus, ao coração, e nasça, floresça para a tua glória, e possa produzir frutos a 100 por 1. Abençoa, Senhor, toma cada um dos meus irmãos, abençoa a nossa igreja, Pai, que nós possamos entender que o Senhor está nos mandando marchar, que nós não podemos parar, que os nossos pequenos grupos precisam avançar, que mais casas serão abertas, que mais vidas serão alcançadas, que o Senhor está nos mandando, ó Deus, ajudar o pastor Lúcio ali no recanto, que o Senhor tem falado conosco para avançar, ajudar a outros, não olhar para nós mesmos, nos envolver mais com a obra missionária. O Senhor está nos chamando, Deus, para pisar em lugares que nós ainda não pisamos, para romper limites que nós ainda não rompemos, porque o Senhor está dizendo conosco: o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Deus, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por o Senhor falar ao nosso coração: marche, marche, marche. Nós queremos marchar, Senhor, mas marchar na certeza que o Senhor está à frente de nós, e o Senhor está na retaguarda. O Senhor está nos iluminando e nos guardando, assim como o Senhor fez com o seu povo. Obrigado, Senhor, por esta noite, quando nós iremos agora celebrar a ceia do Senhor. É do Senhor. Pai, fale ao nosso coração. Receba, Senhor, as canções que iremos ainda entoar, e ministre a nossa vida, e continue a nos abençoar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos adorar ao Senhor, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É o sangue, é a morte de Cristo na cruz, é o perdão dos pecados, é tudo aquilo que Ele fez no nosso coração. É Ele que tem todo o poder de nos levar além. Adore ao Senhor, em nome de Jesus.